Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 67 do capítulo 4 do volume 1 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halley. Essa questão diz o seguinte: um menino faz uma pedra descrever uma circunferência horizontal com 1,5 metros de raio, 2 metros acima do chão. A corda arrebenta e a pedra é arremessada horizontalmente, chegando ao solo depois de percorrer uma distância horizontal de 10 metros. Qual era o módulo da aceleração centrípeta da pedra durante o movimento circular? Então, pelo enunciado da questão, pessoal, vocês podem notar que esse movimento por inteiro é descrito por dois movimentos. Inicialmente, tinha uma pedra descrevendo um movimento circular, tá certo? Presa a uma corda. Aí essa corda é arrebentada, a pedra sai pela tangente a essa trajetória circular e que está numa elevação de 2 metros com relação ao chão, e após isso ela descreve um movimento balístico, tá certo? Então ela vai descrever um movimento, uma trajetória parabólica até atingir o solo com uma distância, né, do ponto de lançamento, né, até esse ponto onde chega a pedra, de 10 metros, essa elevação de 2 metros e o raio da circunferência horizontal de 1,5 metros. São esses os dados da questão, tá? Então vamos começar esquematizando o problema. Está aqui ele, tá certo? Então temos aqui uma pedra descrevendo um movimento circular de raiozinho R, que a questão dá de 1,5 metros, tá certo? Cujo esse movimento se dá numa elevação Hzão com relação ao eixo horizontal, tá certo? Que também a questão dá de 2 metros. E depois que a corda se rompe, né, nessa primeira parte do movimento que corresponde ao movimento circular uniforme, depois que ela se rompe, ela vai descrever uma trajetória parabólica atingindo o chão a uma distância x com relação ao ponto de lançamento que a questão também dá, tá certo? De 10 metros. Então a questão nos fornece R, Hzão e X, tá? E aí ela pede para a gente determinar qual vai ser o módulo dessa aceleração, né? Então, como a partícula inicialmente está descrevendo um movimento circular uniforme, então essa partícula tem uma aceleração, né, dirigida para o centro da circunferência, e em cada ponto dessa trajetória a partícula vai ter uma velocidade, tá certo? Cuja, né, essa velocidade tem um módulo constante e vai ser ela a velocidade inicial para o movimento descrito pela essa trajetória parabólica até atingir o chão, tá certo? Então é assim. Então a primeira parte do movimento circular uniforme e a segunda um movimento balístico, ok? E aí, para determinar essa aceleração, como a aceleração é dada o módulo da aceleração é dado pelo módulo da velocidade ao quadrado dividido por r, então, e essa velocidade é exatamente a velocidade para a segunda parte do movimento. Então, com a segunda parte do movimento, vamos determinar quem é esse v, que no caso é o próprio v0 ao longo do eixo x, porque a componente vertical da velocidade inicial é nula. Então, vamos determinar quem é esse v0 e depois é só substituir esse v0 na equação da aceleração, que é v0, vai ser v0 ao quadrado dividido por r. E aí determinando quem é a aceleração, ok? Então vamos lá. Então, tomando nota, os dados da questão são r de 1,5 metros, a altura da elevação desse movimento circular até o chão de 2 metros, esse alcance de 10 metros, e a questão nos pede qual o módulo da aceleração centrípeta, tá certo? Então, como eu mencionei para vocês, né, a primeira parte do movimento ela é descrita por um movimento circular uniforme com uma aceleração centrípeta dado por quem? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ok? Tá aí, que vai ser exatamente essa velocidade, vai ser a mesma velocidade do movimento, né, a velocidade inicial da segunda parte do movimento, tá certo? Então, nos falta encontrar quem é V0 para poder determinar qual é a aceleração, ok? E dando continuidade, a gente precisa, né, determinar essa velocidade tangencial no primeiro movimento,
que corresponde exatamente à velocidade inicial no movimento balístico, tá certo? Então, como eu estava discutindo, a própria velocidade tangencial aí do movimento circular, quando a corda se romper, ela corresponde exatamente à velocidade inicial da segunda parte do movimento total da questão, ok? Então, determinando o V0, nós podemos calcular quem é a aceleração, tá? Então, todo o procedimento daqui para frente é no intuito de determinar V0. Então, para encontrar a aceleração, precisamos encontrar V0 e para tal utilizaremos, né, os valores dados na questão com as equações do movimento horizontal, que é quem? Como descreve o movimento retilíneo uniforme, então é só a posição x, né, vai ser a velocidade ao longo do eixo horizontal vezes o tempo, e ao longo do eixo vertical é o movimento acelerado devido à ação da gravidade, então vai ser y igual a y0 mais v0 yt menos gt ao quadrado sobre 2. Então a gente vai estar isolando o tempo na equação 3 e substituindo na equação 4, tá certo? Para poder estar determinando quem é esse v0. Então daí a gente tem o que, né? Como eu discuti, a velocidade ao longo do eixo horizontal ela é a mesma ao longo de todo o movimento, que corresponde exatamente à velocidade inicial, que corresponde à velocidade tangencial do movimento circular, tá certo? Então é a mesma. Então, a velocidade inicial lá do movimento, ela é a mesma velocidade depois que é rompido a corda do movimento circular uniforme. Então, V0 é igual a Vx, que é igual em qualquer instante de tempo, que é igual a V0x. E a componente vertical inicial é igual a zero, tá certo? Pela escolha do meu sistema de coordenadas sendo esse, aqui nesse ponto sendo 0, 0, essa distância y menos y0, nesse pontinho aqui, né, vai ser o menos h, tá certo? Que corresponde à altura da elevação que está acontecendo nesse movimento circular. Então, temos aí y menos y0 é igual a menos h. Então, substituindo esses valores e isolando o tempo na equação 3, então a gente tem, né, dessa equação aqui. Então, o t vai ser x sobre v de x, e aí substituindo esse tempo na equação da lei horária no eixo y, com as outras contribuições, que v0y igual a 0, y menos y0 igual a menos h, a gente encontra o que, né? Então, esse camarada aqui, né, vai ao próprio menos h, o v0y é igual a 0, e aí sobrando apenas essa outra contribuição, o menos gt2 sobre 2, tá certo? E aí vamos substituir esse tempo, né, por x dividido por v0, v0x, vx, tá certo? Que é o mesmo. Então a gente vai substituir esse tempo por esse aí, e aí isolar a expressão para v0, ok? Então, da equação de número 6, a gente tem que menos h é igual a menos g sobre 2, e aí o tempo, né, x v0 ao quadrado. Tá? Então, multiplicando ambos lados da equação por menos 1 e isolando v0, a gente tem que v0 ao quadrado é igual a gx ao quadrado dividido por 2h, e aí tirando a raiz, a gente tem que v0 é igual a x, onde o x, né, só para destacar, é essa distância horizontal percorrida do ponto onde se rompeu do movimento circular até o ponto que se toca o chão. Então isso vai ser então v0 é igual a x raiz de g sobre 2h, tá certo? E aí sim a gente pode substituir esse v0 na equação da aceleração centrípeta, que é o que nós queremos determinar, né? Então temos o que? Repetindo, né? A aceleração é v ao quadrado dividido por r. Então substituindo o v quadrado por quem? Por x ao quadrado, g sobre 2h, tá aqui ele, e repetindo, né? 1 sobre r, ok? Então, basicamente agora é substituir os valores que eu tomei nota e rotulei como uma equação 1, que é o raio da movimento circular uniforme de 1,5 metros, a altura de elevação de 2 metros
e a distância, né, o deslocamento horizontal de 10 metros. Então, voltando lá, substituindo os valores, nós temos G 9,8 metros por segundo ao quadrado, o X vai ser o 10 metros, que no caso está ao quadrado, tá certo? H 2 metros, então 2 vezes 2, e o raio de 1,5. Então, realizando essas operações algébricas, nós determinamos a aceleração de aproximadamente 163,3 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Essa é uma questão bastante interessante, pessoal, porque ela envolve dois tipos de movimento abordados ao longo desse módulo de movimento 2D e 3D. O primeiro deles é o movimento circular uniforme, que é a primeira parte desse movimento aqui, onde a pedra está descrevendo uma trajetória circular, e depois que ela rompe, ela começa a descrever um outro tipo de movimento, né, que é o movimento balístico, tá certo? Então, é uma questão bastante interessante devido à composição de dois tipos de movimentos bidimensionais, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.